Boa noite a todos, irmãos e irmãs, aqueles que nos assistem. Hoje nós iremos falar sobre a multiplicação dos pães. Na verdade, toda a situação que ocorreu ali e o que nós podemos ver em relação às lições que o Senhor pode nos ensinar através dessa palavra. Vamos começar por Marcos 6, do 31 ao 39. E como há duas palavras que tratam sobre esse mesmo assunto, nós também iremos para João 6. Antes disso, orarei. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, meu Deus, pelo nosso louvor, meu Pai, por engrandecer, meu Pai, as nossas vidas, Senhor, através da Tua graça, do Teu amor e do Teu Espírito Santo, Senhor. Venha sobre mim, esteja aqui através da Tua palavra, Senhor, falando através da minha boca, Senhor. Que venha ser cheio do Teu Espírito Santo e que a Tua palavra venha fluir, meu Pai, através de mim, para que possamos ser abençoados através dela, no nome poderoso de Jesus. Amém. Marcos 6, do 30 ao 39. Depois, nós, no meio do caminho aqui, nós vamos para João 6. Diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo de comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Vamos até aqui, por enquanto. Bem, o que é muito interessante aqui, o começo de tudo, é que eles estavam ali, os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram tudo o que tinha acontecido em relação aos milagres, a palavra que eles tinham pregado, E o Senhor Jesus falou para eles: vamos ali descansar um pouco, E quando o povo viu que Jesus e eles estavam saindo, eles chegaram antes de Jesus ao local. E daí, game over, descanso. Porque quando o povo chegou, Jesus viu que eles estavam ali e Jesus começou a pregar para eles. Porque onde Jesus estava tinha milagres, tinha palavras, tinha curas, e o povo foi chegando ali e Jesus já foi pregando. E os discípulos estavam ali naquele lugar, no momento de descanso, e não houve descanso. Muitas vezes, nós estamos cansados, estamos sobrecarregados com a palavra. Mas por que eles não murmuravam? Porque eles estavam cheios do Espírito e alegres em cumprir o Evangelho, ver os milagres através das mãos deles. E assim, nós temos que entender que a obra do Senhor é tudo que se faz. E eles estavam fazendo a obra do Senhor. E eles se alegraram, porque mesmo que eles tivessem passado dias sem comer, e ali naquele momento de descanso, eles vieram a fazer a obra, eles não reclamaram.
Eles não murmuraram. E o que é a obra? A obra é você ser um bom funcionário. A obra é você cumprir o mandato do Senhor ajudando o próximo. A obra é pregar o Evangelho. A obra é você estar num lugar onde não te permite pregar o Evangelho, mas você é o Evangelho vivo ali naquele lugar. Ou seja, mesmo que não haja descanso, não reclame da obra, mesmo que o descanso demore a chegar. E a obra de Deus demanda esforço. Ela demanda um esforço, um cansaço, um esforço da obra em que muitas vezes você vai se doar para o seu irmão, onde você vai estar em construções, onde você vai estar em reformas, onde você vai estar em mudanças, onde você vai estar acolhendo um aflito. E isso tudo demanda cansaço. É um trabalho onde você vai estar visitando pessoas, pregando a palavra, e assim como eles estavam cansados, você também vai precisar de descanso. Nós devemos entender que muitas vezes nós temos que compreender quando nós devemos continuar sem murmurar e quando é o nosso momento de descanso. Hoje, que é domingo, nós descansamos na nossa casa. Indiferente do que nós fazemos, no domingo nós tiramos os nossos descansos. O Senhor, Ele fez todas as coisas, não que Ele tenha cansado, mas Ele descansou. Mas eu estou falando de descanso e não de folgar. Tem um post do Padre Fábio de Mello, que é muito interessante, que ele disse que estava na praia, e daí chegou um fiel e falou assim: de férias, padre? Aí ele falou: sim, de férias. Aí o fiel falou para ele assim: mas você sabe que o diabo não tira férias, né, padre? E ele respondeu: sei sim, ele te trouxe aqui para me avisar isso. Então, piadas à parte, descanse, não folgue, porque o diabo está ao derredor buscando quem possa tragar. E daí nós vamos continuar aqui em 6:34, Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. A palavra diz que o povo estava perdido como ovelhas, que não tinham pastor. E a gente sabe que a ovelha sem um pastor, ele é um animal que morre. Ao contrário de um cachorro, como nós temos muitos cachorros aqui, o balido da ovelha, você não consegue ouvir ela tão alto quanto um cachorro. Ela não tem presas, ela é inofensiva, ela não sabe correr rápido, então ela é uma presa fácil. E quando Jesus viu que o povo estava ali esperando, ele se compadeceu deles, porque eles pareciam ovelhas. E nós, muitas vezes, somos as ovelhas, sempre somos as ovelhas desse pastor. E ele vem ali para alimentá-las, ele vem ali para trazer a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz para nós: vocês valem muito mais do que os animais. Ele diz assim: porque os animais, a própria natureza, o Senhor dá de comer a elas. Quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor está ali para isso, para que nós possamos ser guiados como ovelhas. Assim como guiou eles, Ele nos guia até hoje. E a palavra do Senhor não falha nisso. Então ele diz assim, que já era tarde, no 35 ao 36. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos comprar, aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem vocês algo de comer. O que eu acho interessante é que aqui em Marcos, da forma que Marcos interpretou essa palavra, a impressão que dá é que ele falou para todos. Mas em João 6, ele demonstra aqui, em João 6:5, para quem que ele se direcionou para falar isso. João 6. João 6, deixa eu marcar o outro aqui, não está perto mesmo. 5 ao 7.
Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Não um pão, mas um pedaço. E aqui nesse momento, Jesus, aqui nessa versão da NVI, ele fala assim, que ele estava provando o Filipe. Em outra versão diz que ele estava testando o Filipe. E em outra versão ele diz que ele estava experimentando o Filipe. Jesus não estava ali pensando assim, o que eu vou fazer agora? Já sei, não precisa mais, Filipe, já sei o que eu vou fazer. O Senhor me deu uma luz aqui. E muitas vezes o Senhor também nos prova, nos experimenta como experimentou Filipe. Nós estamos passando por circunstâncias, situações, onde o Senhor chega e fala assim, e agora, Zé? O que você vai fazer? E quando você não busca o Senhor, você pode chegar a não ver os milagres que o Senhor possa fazer na sua frente. Ali, diante de você. Ele experimentou o Filipe e ele perguntou, e agora, Filipe? O que você acha? E Filipe falou assim, nem 200 denários daria para dar um pedaço para cada. Um denário era a moeda de um dia de trabalho. Então seria 200 dias de trabalho, não pagaria um pedaço de pão para cada um. E ele experimentando Filipe, ele disse isso. Coloquemos aqui diante de nós, quantas vezes o Senhor tem te experimentado durante o dia? Muitas vezes o Senhor chega e fala assim, vai ali, naquele fulano que está andando ali, fala para ele assim, tudo vai ficar bem. E daí você vai andando, você fala assim, vou lá, ouvir a voz do Senhor. E você chega e quando o fulano vira, você vê que ele está alegre e sorrindo. Aí você fala, eita, será que isso não é da minha cabeça? Como que eu vou falar para alguém que parece estar feliz que vai estar tudo bem? E daí você fala, eu acho que eu já estou delirando. Como que você está lidando com a palavra que o Senhor tem dado a você? Porque Jesus falou assim, Filipe, e aí? E ele falou, 200 denários seria suficiente para que cada um recebesse um pão? Deus tem visto tudo, como você lida com as missões que Deus tem te dado. Pois experimentar é provar, é sentir o sabor, é saber como que ele é. Se você experimenta um fruto novo, uma fruta nova, e quando você experimenta ela, qual que é a possibilidade de você provar ela novamente? Se a experiência for boa. O Senhor só vai continuar te experimentando se você corresponder a esse teste. Procure apresentar-se sempre aprovado. É isso que Deus quer. Como a palavra de 2 Timóteo 2, 15, 16, hoje nós estávamos lendo Timóteo, e a palavra diz assim, procure apresentar-se a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O que você tem feito com as missões que o Senhor tem te dado? Com aquilo que você ouve do Senhor? Está parando no meio do caminho? Ou você está conseguindo cumprir até onde o Senhor tem dito? Acha que está delirando? Como está o seu momento de oração? Porque muitas vezes, se você ouve o Senhor e cumpre aquilo que Ele fala, então quer dizer que a palavra do Senhor, a voz do Senhor já é natural para você. Você conhece a voz do Senhor. Nós devemos conhecer a voz do Senhor. Quando o Senhor fala conosco, nós devemos conhecer a voz do Senhor. Para que nós possamos, com aquela voz que é conhecida por nós, cumprir tudo que o Senhor tem nos pedido. Porque muitas vezes somos covardes. As situações do mundo, ou até mesmo um aparente vexame,
nos evita de fazer aquilo que o Senhor tem pedido para que nós façamos. E o Senhor diz para você, vai ali naquela pessoa, e você com vergonha, ai meu Deus, vou chegar numa pessoa que eu nem conheço. Ou o Senhor fala assim, nesse negócio aqui, fala para ele que não, que você não vai aceitar isso que ele está falando. E você, meu Deus, vou contrariar uma pessoa que pode me dar o pão na minha mesa. Como que eu vou fazer isso? Confiança no Senhor. Confiança. E daí aqui no 6, do 8 ao 9, do mesmo João, né? Ele fala assim, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E daí, baseado nisso, do que o Senhor fala com você, e você vai ou não vai, né? Você imagina algo. O que pode te impedir? Aqui vai uma pergunta. Será que a palavra diz que eram 5.000 homens? Então, sem contar as mulheres, né? Que vamos supor que estivesse o mesmo ou mais, seriam mais de 10.000 pessoas. Será que ali no meio daquele povo todo, só tinha esse rapaz com pão e peixe? Ou outras pessoas também estavam por ali? No meio das 5.000 pessoas, só se achou ali um rapaz com 5 pães e 2 peixes? Você já percebeu que muitas vezes nós estamos emburrados, chateados por não receber nada de Deus, porém ao mesmo tempo nós nunca estamos prontos para se doar ou até mesmo doar nada para ninguém? Como que você pode ver os milagres de Deus se você está preparado para receber, mas nunca para dar? Pensa nisso. Da mesma forma que se houve a vontade do Senhor, como você quer ver o milagre? Porque o milagre aconteceu ali onde estava aquele rapaz. E aquele rapaz viu a multiplicação. Ele deu os pães, o peixe, e mesmo que ele tivesse com aquilo ali, só para ele, ou para levar para a família dele, você acha que ele ficou sem depois que tudo aquilo ali aconteceu? Porque o Senhor multiplicou tudo aquilo. Então, ele saiu sem nada? Será que também não foi multiplicado para ele? John Cominsky, que é um pregador de igrejas celulares, ele diz assim, ó, se você está mirando em nada, com certeza você vai acertar em cheio. Porém, se você sair da sua área de conforto, em cheio até aqui John Cominsky, se você sair da sua área de conforto, se arriscar e fazer coisas, não ficar parado, estar pronto para doar aquilo que você tem e muitas vezes aquilo que você não tem. Gastar com aquilo que muitas vezes você não pode. Você vai ver a restauração de pessoas. Você vai ver o milagre do Senhor através da sua mão. Famílias sendo alimentadas. Vidas sendo restauradas. Faça isso sem querer receber nada em troca do Senhor. Só com um coração, porque as coisas espirituais, elas discernem as espirituais. Deus é justificador e Ele sabe do que você precisa. Então, não seja egoísta. Alimente aqueles que estão com fome. Dê daquilo que você tem. Nós aqui já fizemos isso. Doamos aquilo que nós não tínhamos, não podíamos. Digo isso com um exemplo que tenho recebido da minha família. Nós muitas vezes doamos, mesmo sem poder doar. Nos sacrificamos, mesmo sem poder sacrificar. Quando é algo físico, é muito mais fácil para nós, porque nós vamos lá e fazemos. Mas quando é, muitas vezes, até financeiro, nós tiramos aquilo que não temos para poder dar. E nós temos sido abençoados por isso, porque o pão não falta na nossa mesa. E a palavra de Provérbios 11:25 fala assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá.
E voltando para Marcos 6,39, ele diz assim, 39, então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. O que é o nome disso? Organização. Jesus pediu que o povo organizasse tudo para que todos pudessem receber do pão. Ele falou, organizem-se, e daí todos, antes que isso aconteça, nada vai acontecer aqui. Você já percebeu que muitas vezes, muitas vezes não, vou falar exatamente como nós pregamos aqui na nossa casa. Deus não habita na desorganização. Se a sua vida está desorganizada, se a sua casa está desorganizada, se o seu casamento está desorganizado, Deus não vai habitar em nenhum desses lugares. Deus é organização. Deus criou cada uma das coisas de acordo com o seu tempo, em Gênesis. Deus pediu para Moisés setorizar toda a arca, toda a tenda, tudo que ele fez. Deus, a Arca da Aliança e etc. Deus pediu para Josué. Josué falou assim, os sacerdotes vão à frente, vocês vão 90 metros atrás para que vocês não se percam. Organização. Josué, através de Deus, falando com Josué disse, rodeiem Jericó por 7 dias tocando. Quando no 7º dia chegar, gritem, organização. Até para a morte, nós devemos ser organizados. 2 Reis 20, versículo 1. Ezequias, estava recebendo a visita de Isaías. E a palavra de 2 Reis 21 diz assim, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Organização. O Senhor é organizado. E convém que os filhos dele também sejam organizados. Você quer ver o milagre do Senhor? Você quer ver a multiplicação dos pães, dos peixes, da sua casa, o alimento não faltando? Organize a sua vida. João 6,11, olha eu indo e voltando. João 6,11. Eu vou ler por aqui. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Em João 6,11, o Senhor está falando sobre eu acho linda essa passagem, porque para mim ela remete o maná que o Senhor desceu dos céus e a multiplicação dos peixes que o Senhor fez ali, dos pães que o Senhor fez ali com o povo. Porque no maná, desceu o maná e o Senhor falou, peguem o quanto for necessário para cada um de vocês. Eles foram lá, uns pegaram mais, outros pegaram menos e nunca faltava para ninguém. Em João 6,11, o Senhor falou, peguem o quanto for necessário para saciar a fome de vocês. Uns pegaram mais, outros pegaram menos, e na verdade sobejou muita coisa. O Senhor deu graças pelo alimento. Ele levantou os pães e os peixes e deu graças. Veja bem, muitas vezes você está dentro do seu carro, você olha o carro do próximo e você fala, ai, como eu queria ter um carro desse. Muitas vezes você está andando de ônibus e você fala, como eu queria ter um carro. E não dá graças por não estar andando a pé no sol escaldante. Não dá graças por ter pernas para andar. Não dá graças por ter o que tem. E tudo que o Senhor tem dado. O Senhor não se agrada de murmurações. Continuando, porque o meu tempo está acabando. João 6,12.
Ele fala assim, ó, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Deus não gosta de desperdício. Há algo aqui na nossa casa que nós temos exercitado há anos, e muitas vezes, né, nós ainda passamos por isso. Se uma coisa estraga e ela pode ser consertada, nós arrumamos. Se pode ser construído por nós, nós construímos. Se pode ser restaurado, nós restauramos. Não desperdice, busque novas habilidades. Porque naquilo que você está aprendendo hoje, aprendendo algo novo, amanhã você pode estar fazendo para o seu próximo. O que você aprende hoje, de coisas novas, que você não estará desperdiçando, o Senhor vai estar te usando amanhã para poder estar restaurando do seu próximo. Através das suas habilidades, através do talento que o Senhor te deu. Não estou falando da parábola dos talentos, que aquilo é de outro. Concluindo, porque... está acabando. Concluindo, porque nós temos muitos assuntos aqui. Em João 6, aqui quando acontece tudo isso, o Senhor Jesus, ele pega de novo o barco e vai para Tiberíades, sem que o povo veja, certo? É nesse momento que ele anda as águas e depois volta para lá. Quando o povo percebe que Jesus não estava ali, voltando nos barcos, porque ele foi por cima das águas, eles resolvem pegar os barcos e ir atrás de Jesus, certo? E chegando lá, eles veem Jesus e falam assim, Senhor, onde que você está? Não te vimos por aqui. E daí ele fala assim, eu falo para vocês, vocês não vieram aqui por causa dos milagres, mas porque eu dei comida para vocês. Mas eu digo a vocês que se vocês não beberem do meu sangue e nem comerem da minha carne, vocês não poderão ter parte comigo. Estou parafraseando, mas é exatamente isso que ele fala. Ele diz, o alimento trouxe vocês aqui, e não os milagres. Querem se alimentar? Se alimentem do meu sangue e da minha carne. E daí eles dizem assim, que palavra dura, quem que pode suportar isso? E nesse momento muitos deles vão embora. E é o momento em que o Senhor fala, e aí, vocês vão querer ir também? E eles falam, não, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Concluindo a palavra que eu li. Por que que você está buscando a Cristo? Pelos milagres? Para Ele restaurar a sua vida? Para ser próspero financeiramente? Ou pelo sangue derramado, o suor, o cansaço, o não ter um lugar onde colocar a cabeça? Não ter onde repousar? Pois se for pelos milagres, a palavra de Cristo é dura demais para você. E uma hora ou outra, você não vai suportar e vai acabar indo embora, assim como os outros foram. Desistindo, deixando para trás, mesmo sabendo que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém? Amém. Orarei. Deus de toda glória e poder, nós engrandecemos o Teu nome por Sua palavra, Deus. Nós colocamos, meu Deus, as nossas vidas diante do Senhor, meu Deus. Queremos realmente, meu Deus, não ser o povo, meu Deus, que quer milagres, que quer o financeiro, que quer o pão na boca, Senhor. Mas queremos, meu Deus, lutar pelo Teu Evangelho, Senhor, suar, meu Pai, lutar para que outras pessoas venham conhecer o Senhor de forma verdadeira, Senhor. Fazer, meu Deus, os milagres através da Tua palavra, Senhor, através da Tua boca, Senhor.
Mesmo, meu Deus, cansados, meu Deus, desejamos sim, Senhor, ouvir a Tua palavra, ser cheios do Senhor, incansavelmente, Senhor, e descansar quando o Senhor desejar que nós descansemos, Senhor. Queremos ser as Tuas ovelhas, Senhor, não perdidas, meu Deus, mas muito bem direcionadas. Que essa semana, Senhor, seja uma semana de graça, de poder, de glória diante do Senhor. Que possamos honrar o Teu nome em todos os sentidos, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Abençoa aqueles que nos veem, meu Deus, e todos nós que estamos aqui para cumprir a Tua palavra e estar contigo no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.